Olá, tudo bem, meus amigos? Hoje, no nosso projeto Prazer de Ler, Prazer de Ouvir, nós vamos conversar um pouco sobre uma escritora brasileira pouquíssimo conhecida. Vamos fazer um pouquinho da biografia dela nesse momento em que se discute tanto empoderamento feminino, onde se faz valer cada vez mais a Lei Maria da Penha. Então, trazer um pouquinho da história desta brasileira, eu acredito que vai valer a pena para que desperte na gente, nos que estiverem me ouvindo, a vontade de saber um pouco mais sobre ela. Nós vamos falar sobre Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra brasileira. É interessante o que eu vou dizer logo no início, é que ela não assinava os seus livros e costumava colocar no prefácio a seguinte observação: pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem trato e conversação dos homens ilustrados. Esta observação já nos esclarece o quanto era difícil a sobrevivência de Maria Firmina. Hoje, ao ler esta declaração, no momento em que se discute tanto o empoderamento feminino, o empoderamento da mulher brasileira, fica a sugestão de trazermos à tona o nome e a obra de pessoas como Maria Firmina dos Reis, que nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de março de 1822. Ela era considerada bastarda e foi registrada com o nome de outro homem no lugar do seu pai biológico. Do pouco que é conhecido sobre ela, sabe-se que era filha de uma mãe branca e de um pai negro, e provavelmente escravo. Em 1830, sua família mudou-se para São José de Guimarães, no qual viveu parte de sua vida com uma tia por parte de mãe, que tinha uma situação financeira razoável, e que deu a ela, a Maria Firmina, a oportunidade de uma boa alfabetização e de ter contato com uma cultura literária. Em 1847, Maria Firmina começou a exercer a profissão de professora primária e deu aulas até 1881. Maria Firmina dos Reis é autora do romance Úrsula, considerado o primeiro livro abolicionista do Brasil, além de um dos primeiros livros escritos por uma mulher neste país. Acho que pouca gente sabe, né? Pouca gente que discute isso. Deveria aparecer no Enem, deveria aparecer nas provas. Esse Brasil lá esquecido deveria estar mais presente nas nossas salas de aula, né? A obra da Maria Firmina, essa obra chamada Úrsula, ela narra com realismo o cotidiano de mulheres negras, livres e também de escravas, naquela época no Brasil, contando a história de um triângulo amoroso vivido entre Úrsula, a protagonista da história, o seu tio e um jovem. Então, é uma história que eu acredito que, apesar daquela época, ela estaria bem atual até para uma novela, se fosse o caso. Maria Firmina dizia que tinha certeza de seu lugar na sociedade. Não gosto dessa observação, mas era ela que dizia. Criada em uma interseção entre a riqueza e a pobreza, a escritora afirmava que o fato de não ter estudado na Europa e nem dominar outros idiomas, características comuns entre os homens e mulheres bem educados na época, por si só já mostrava o lugar que ela ocupava na sociedade. Então vejam aí o sentimento de menos valor
que ela possuía. Segundo Firmina, mesmo sabendo do indiferentismo glacial de uns e do riso mofador de outros, ela não se deixava dominar. Então, apesar disso tudo, havia em Maria Firmina essa força da mulher brasileira, que apesar dessa descaso da sociedade em relação a ela e a sua obra, ela conseguiu sobreviver. Em 1880, a autora, no caso a Maria Firmina, teve uma iniciativa bastante à frente do seu tempo, e apesar da resistência que enfrentou da sociedade, olha o que ela fez. Por ser mulher, por ser negra, ela enfrentou toda a sociedade e fundou uma escola gratuita e mista para meninos e meninas, sem separá-los pela cor da pele. Ela foi ousada, mas ela pagou por isso. A inauguração da escola foi um escândalo no povoado de Massaricó, no interior do Maranhão, o que culminou no fechamento da escola em menos de 3 anos. Vejam aí o quanto de importante existe nessa pequena biografia de Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira escritora negra brasileira. Eu acredito que vale a pena, a partir dessa informação, dessa pequena informação que eu estou passando, um mergulho maior na obra desta mulher, na vida desta mulher, e por que não trazê-la para as nossas, para esse momento de empoderamento e colocar que ela, naquela época, apesar de tudo que tinha contra, ela estudou, ela escreveu, ela se tornou professora, ela foi dona de uma escola e de uma escola renovadora para aquele período. Então, temos que ter o orgulho de conhecer um pouquinho da história de Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra brasileira, uma maranhense de verdade. Obrigado.